Oi, gente! Hoje a receita que eu trago aqui pra vocês é de um salgado, um pão pizza ou joelho, né? Um salgado de presunto e queijo, americano, vários nomes, né? É um salgado tão gostoso, gente, uma massa tão leve. Essa massa, pra mim, ela é uma das minhas favoritas, sabe? Eu adotei ela pra vida. Além desses salgados maravilhosos, o que me sobrou ainda me rendeu alguns enroladinhos. E eu vou deixar todas essas receitas aqui pra vocês, tá? Essa massa, ela é muito fácil, vai pouquinhos ingredientes, é uma massa econômica mesmo, tá, gente? Ela rende bastante, ela é muito gostosa. Peguei aqui uma bacia e comecei colocando nela 4 colheres de sopa de açúcar, tô usando açúcar cristal mesmo. Em seguida, eu vou colocar aqui uma colher de sopa rasa de sal. Agora eu vou colocar aqui também 2 sachês de fermento, aquele fermento biológico seco, instantâneo. Eu tô fazendo aqui, vou fazer 1 quilo de farinha de trigo, então eu tô usando 2 sachês, né, que são 20 gramas de fermento, que é o total da receita. Se você quiser fazer meia receita, pessoal, é só diminuir tudo aqui pra metade, eu já fiz também, dá super certo, tá bom? Em seguida aqui agora, eu vou só dar uma misturadinha nesses secos aqui e já vou adicionar os líquidos. Pessoal, aqui em seguida agora, eu vou colocar a água, tô usando uma água morna, bem morninha, tá? Não pode ser muito quente, mas também não pode ser uma água gelada. Uma água levemente morna. Em seguida, eu vou colocar aqui 150 ml de óleo, tô usando óleo de soja, tá bom? Pessoal, a quantidade certinha de todos os ingredientes que eu estou usando aqui, eu vou deixar anotado aqui na descrição do vídeo, tá? Então, aqui na descrição do vídeo vai ter anotado tudo certinho, a quantidade em gramas e em ml. Agora aqui a gente vai misturar bem, tá? Se você tiver um fouetzinho aqui pra misturar, pra dissolver melhor o fermento, melhor ainda. Eu vou mexer com a mão mesmo, eu acho que fica melhor. Então, aqui nesse momento a gente mexe bastante aqui pra dissolver aqueles bloquinhos, aqueles gruminhos, né, do fermento. Pessoal, depois de mexer bem aqui, a gente vai começar aqui adicionando a farinha de trigo. Eu separei aqui 1 quilo de farinha de trigo, porque é o que pede na receita, né? Porque como eu falei com vocês, eu tô fazendo uma receita inteira aqui, né? Então, a receita é 1 quilo de farinha de trigo. Normalmente eu uso 1 quilo certinho mesmo para essa quantidade de água, de óleo, essa quantidade que eu coloquei aqui. Mas a gente vai colocando aos poucos, né? Porque às vezes pode pedir mais um pouquinho ou menos um pouquinho. Então, a gente vai adicionando aos pouquinhos aqui, vai mexendo aqui, até chegar ao ponto que eu vou mostrar pra vocês qual que é o ponto. Agora aqui é só fazer o mexe mesmo, a gente vai mexer bem nessa parte aqui. Essa parte que ela tá mais molinha, é bem melhor pra gente tá mexendo pra ativar o fermento. Então, você aproveita essa parte aqui e mexe bastante, aperta bastante, né, pra desenvolver o fermento. E vai adicionando a farinha de trigo aos poucos e mexendo até que ela desgruda totalmente aqui da bacia. Depois que a massa estiver toda desgrudada da bacia, a gente vai passar um pouquinho de farinha de trigo na bancada, vai colocar essa massa na bancada e vai sovar ela bastante. Pessoal, tanto que vocês imaginarem que essa massa é maravilhosa, ela é mais um pouquinho. Depois que eu descobri essa receita, eu não uso outra massa mais para fazer mais nada. Ela é muito boa para fazer salgados assado, para fazer enroladinho de queijo. Dá para fazer até uns pãezinhos com ela, porque ela cresce muito, ela é uma massa muito leve e ela é saborosa. Então, dá para fazer uns pãozinhos, dá para fazer salgados assados, um enroladinho de queijo, dá para fazer um enroladinho de salsicha. Ela é uma massa muito versátil. Sem contar o tanto que ela é econômica, porque vocês perceberam que não vai quase nada nela, não vai ovo, não vai leite, né? Então, ela é uma massa bem econômica, uma massa básica e que dá pra você fazer aí várias outras coisas. Vários salgados, né? Vários tipos de salgados aí. Dá pra você fazer o americano com salsicha, dá pra você fazer o enroladinho de salsicha, como eu falei, que eu já fiz com ela, com essa massa aqui também. Ela é uma massa muito bacana, muito boa mesmo. Como eu falei pra vocês, a gente passa essa massa pra bancada, né? E agora a gente vai sovar ela bastante aqui, pelo menos por uns 10 minutinhos, dando algumas batidinhas assim mesmo, como eu estou fazendo. Dei uma acelerada aqui pro vídeo não ficar muito longo. E sovando, né? Vai abrindo ela mesmo, assim, esticando. E depois a gente vai passar ela pra bacia novamente, pra ela ter aquele tempo de descanso mesmo da massa.
Pessoal, depois que a gente sovou bem essa massa, vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui no fundo da bacia, a mesma que a gente iniciou o processo de fazer essa massa. Vou dar uma pequena boleada nela aqui, vou guardar essa massa, vou deixar ela aqui descansando em um lugar mais quente da casa que tiver. A gente vai deixar ela por alguns minutinhos até ela crescer e dobrar de volume. Eu vou passar aqui, vou apenas untar a minha mão aqui com um pouquinho do óleo de soja, só para essa massa não ressecar. E vou passar aqui por cima da minha massa. Vou cobrir ela agora aqui com um pano úmido, pode ser com plástico filme, né? Ou com um pano de prato seco mesmo. E vou deixar ela num cantinho mais quentinho, né? Se na sua região não tiver muito quente, às vezes estiver nublado, tempo de chuva, você pode colocar ela dentro do forno, desligado, né? Coloca ela dentro do forno ali, deixa ela quietinha ali por uns 20, 30 minutinhos, que dá super certo também. Hoje aqui na minha região tá bem quente, então qualquer canto que eu deixar aqui, ela já vai crescer bastante. Pessoal, a nossa massa já está pronta, deixei ela agora fermentar, vou deixar ela lá descansando num prazinho de 20, 30 minutinhos, né, até ela fermentar bem, crescer. Hoje aqui tá bem quente, então eu coloquei ela lá na parte de fora da casa, né, cobertinha com um pano úmido até ela crescer e a gente poder modelar nossos salgados, tá bom? Se na sua região não tiver muito quente, né, tiver um tempo mais nublado, mais fechado, você pode colocar essa massa para descansar dentro do seu forno desligado, tá? Se não, deixe em cima da sua bancadinha mesmo, da sua mesa, da sua pia. É só esse prazo de 20, 30 minutos para ela descansar e a gente vai poder modelar os salgados. Minha massa ficou aproximadamente 30 minutinhos descansando e olha só, que massa perfeita. Ela triplicou praticamente de tamanho, ficou uma massa bem grande, bem macia, bem maleável. Como eu falei pra vocês, essa massa ela é muito boa de trabalhar. Ela cresce muito, ela fermenta muito bem. E o importante aqui, que eu vou falar pra vocês também, gente, é usar uma farinha de trigo de boa qualidade, até pra gente fazer massas, salgados, né? Não só quando a gente vai fazer bolo. A gente tá usando uma farinha de boa qualidade, ajuda muito, né? Depois no resultado final do que a gente vai estar fazendo. Eu passei um pouquinho de óleo aqui na minha bancada, pra minha massa não grudar. E pra tá facilitando um pouquinho a gente abrir a nossa massa, pra gente começar a modelar o nosso salgado. Eu peguei um rolo aqui, esses rolos de abrir massa, e fui abrindo a minha massa. Não deixem, pessoal, ela é muito fina, né? Deixa aí pelo menos uns 2 centímetros de espessura, porque a gente vai colocar um molho, né? A gente vai colocar recheio, né? Então a base ela tem que estar um pouquinho mais estruturada, senão ela vai furar, ela vai rasgar. Então, uns 2 centímetrozinhos, né? Às vezes a gente fala assim, ah, não vou comer um salgado muito maçudo e tal. Mas é porque o salgado precisa mesmo dessa estrutura, né? Dessa base mais firmezinha. Eu ainda abri a minha aqui bem fina. Porque assim, a gente faz pra casa, né? A gente não quer comer massa, a gente quer comer o recheio mesmo, né? Mas aí, depois, quando você for fazer aí, dá pra você ter uma noção melhorzinha, deixar uns 2 centímetros de espessura da massa, pelo menos, pra ter mais segurança na hora da gente rechear ela. Eu abri bem aqui a minha massa, né? Agora eu vou cortar aqui as extremidades dela aqui, pra ver se eu deixo ela mais quadradinha, pra gente ter uma noção melhor de como a gente rechear ela, né? Eu vou começar recheando ela aqui com uma base de molho. Eu tô usando aqui, gente, aquele molho de tomate pronto mesmo, de pacotinho. Eu tô usando um molho que eu gosto muito, que é da marca Pomarola, aquele que já vem pronto mesmo. É só a gente adicionar na massa, se for uma pizza que você estiver fazendo, é do mesmo jeito, é só você usar esse molhinho que ele é perfeito. Então eu coloco aqui, né, fazendo uma camadinha de molho. Não coloca muito molho, né, porque senão a massa também não aguenta, né. Então faz só uma camadinha fina mesmo aqui de molho e coloca o seu recheio. Nesse momento aqui você pode colocar presunto e queijo, aqui como eu vou fazer, ou você pode fazer aqueles americanos, né, que vai salsicha e queijo. O recheio aqui é bem a gosto, né? Mas eu tô fazendo aqui de presunto, queijo e azeitona. Aqui na minha região é bem conhecido como pão pizza, né? Pela massa, né, e pelo recheio é conhecido como pão pizza. E aí na sua região, como que esse salgado é conhecido? Então eu fiz aqui, né, pessoal, a camada aqui de presunto. Agora eu tô fazendo aqui a camada de queijo, tô usando presunto e queijo mussarela. Vou colocar aqui a azeitona também. Vou salpicar só um pouquinho aqui, bem de levezinho aqui por cima. Um pouquinho de
de orégano, mas é bem opcional também, tá? É bem a gosto. Se você não quiser colocar, você não precisa colocar o orégano. Pra fechar o nosso salgado aqui, gente, é só a gente ir juntando as pontas, tá? A gente pega a ponta aqui, puxa do lado, vai dar uma dobradinha aqui no cantinho do recheio, mas não influencia aqui no resultado final. Fica um salgado grande, fica um salgado gostoso, com uma massa bem levezinha, né? Porque não fica aquele salgado só a massa, né? Maçudo demais, né? Sem recheio, né? O bom do caseiro é isso. Gente, eu cozinho porque eu gosto. Não sou nenhuma masterchef, nenhuma estudante de culinária, de confeitaria, mas eu amo cozinhar. Tudo que se diz respeito à cozinha, à confeitaria, a bolos, eu gosto, eu faço com muito prazer mesmo. Tem uma coisa que eu faço com gosto e com prazer, é cozinhar. Peguei uma forma aqui, untei com um pouquinho de óleo, bem pouquinho mesmo, só para não grudar no fundo na hora da gente tirar. E vou transferir aqui o nosso salgado para essa forma. E vou fazer mais, né, com o restante da massa. Vou fazendo os outros aqui, vou adicionando nessa forma aqui e vou mostrando aqui para vocês, tá bom? Antes de assar aqui, depois que eu enrolar os outros aqui, eu ainda vou pincelar por cima dessa massa uma gema, vou bater uma gema de ovo e vou pincelar na massa e vou jogar mais um pouquinho de orégano por cima, que é pra ficar aquele douradinho bem bonito aqui do nosso salgado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque eu quis explicar bem pra vocês, né? O tanto que essa massa, ela é muito boa, né? É fácil de fazer. Quis deixar um pouquinho mais detalhado. E também, pessoal, não é porque o vídeo ficou longo que dá trabalho pra fazer. Gente, não dá trabalho nenhum. É bem facinho, é bem prático, não faz tanta sujeira. Sem contar que é uma terapia, né? E pra quem gosta de cozinhar, assim como eu gosto, gente, isso é muito bom. Inclusive, é um ótimo fácil-venda, tá? Pra quem tá procurando aí uma renda extra, né? Pode fazer aí bem bonitinho, colocar umas bandejinhas, que sai demais. Como um lanchinho da tarde, esse salgado vai sair super bem. E sem contar que o resultado final dele fica muito bonito, né? Além de gostoso, porque é um salgado muito gostoso. Fica um resultado muito bonito, assim, depois que você termina, né? Se for para servir, para você vender, ele sai com uma apresentação muito bonita. O tempo de forno, pessoal, varia muito de forno para forno, como eu sempre falo aqui, né? Tanto para bolo quanto para salgado, né? Varia muito esse tempo de forno. O meu forno já estava pré-aquecido a 180 graus. E o meu ficou aproximadamente 35 minutinhos no forno. Mas aí você vai ver, o seu salgado vai ficar aquele dourado, né? Vai começar a sair aquele cheirinho de coisa gostosa, aquele cheirinho de coisa boa saindo do forno. Você dê uma olhadinha, tá bem douradinho, assim como o meu tá aqui agora. Você já pode tirar o seu salgado do forno, que ele está prontinho. Pessoal, essa é a minha receita, vou deixar ela aqui pra vocês. Vou deixar aqui no finalzinho, porque o meu presunto acabou, depois no finalzinho o meu queijo acabou e sobrou massa. Então, eu tinha um queijo Minas na geladeira e com a massa que sobrou, eu acabei fazendo um enroladinho de queijo. Olha que salgados mais lindos que saiu por aqui, gente. Depois que a gente corta, olha que coisa mais linda. Sem contar o tanto que rende, ele rende muito, muito mesmo. Além desses aqui, ainda tem aquele da forma lá pra me cortar e ainda tem mais na assadeira. A massa que sobrou, eu peguei um queijo Minas que eu tinha aqui na geladeira, aquele queijo Minas padrão mesmo. Cortei ele assim em quadradinhos e vou fazer um enroladinho de queijo para vocês verem o tanto que essa massa, ela é versátil. É só a gente abrir ela e cortando em tirinhas e enrolando essas tirinhas em volta do queijo, tá? A única diferença aqui é que no final você vai, né, passar o ovo normal, vai dar uma pincelada nele aqui também para ficar douradinho, mas você não vai jogar o orégano por cima, tá? Me rendeu alguns enroladinhos aqui. Eu levei pra assar, olha o tanto que eles ficaram lindos, ficou parecendo aqueles mesmo de padaria, né? Fiz uma caldinha aqui de açúcar, água e cravo e joguei ele aqui dentro dessa caldinha e passei no coco ralado e ficou simplesmente incrível, gente, que delícia de enroladinho. Mais uma opção de fácil venda aí também pra vocês, hein? Coloca nas bandejinhas aí e vende que é sucesso. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, tá? Fiz de coração mesmo, com muito carinho pra todos vocês. Espero muito que vocês façam e depois vocês voltem aqui pra me contar o que vocês acharam. Deixem o like de vocês aí no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho também pra receber as notificações, tá?
Então, um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.